coração de Clara bateu descompassado quando ouviu aquela voz familiar ecoando pelo saguão da rodoviária. Uma passagem para Ribeirão Preto, por favor. Era Diego, seu marido, mas ele havia dito que iria para Araraquara visitar a mãe doente. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. As mãos tremeram enquanto segurava a bolsa com mais força. O barulho dos ônibus chegando e partindo se misturava com o som do próprio coração disparado. Ela se escondeu atrás de uma coluna, observando o homem que amava comprando uma passagem para uma cidade completamente diferente. Por quê? A ansiedade que já vinha consumindo Clara nos últimos meses agora se transformava em pânico puro. Algo estava errado. Muito errado. Olá, pessoal. Antes de começarmos esta história que vai mexer com todas as suas emoções, me conta, você já é inscrito aqui no canal? Se não for, aproveita agora e aperta aquele sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. E aí, de qual cidade e país vocês estão me ouvindo? Deixa aí nos comentários, adoro saber de onde vem cada um de vocês. Hoje vou contar uma história que vai te fazer questionar tudo sobre confiança, amor e os segredos que às vezes guardamos por amor. Preparem-se, porque esta história tem reviravoltas que vocês jamais imaginariam. Clara chegou à rodoviária naquela manhã cinzenta de março, carregando nas costas muito mais do que a simples tarefa de comprar passagens para o chefe. Seu coração doía com a dor crua da perda recente. Havia perdido a avó querida há poucos meses, aquela que sempre a fez sentir-se uma garotinha amada e protegida. Nunca mais se sentiu assim com outra pessoa. A avó era seu porto seguro, sua fonte de serenidade e alegria. E quando ela partiu, parecia que uma parte luminosa do mundo havia desaparecido para sempre. Mas as perdas não pararam por aí. Alguns meses antes, a família havia enfrentado outra tragédia devastadora. O tio de Clara, um homem aparentemente saudável e cheio de vida, que havia lhe ensinado a pescar durante os verões da infância distante, simplesmente desmaiou em seu escritório um dia e não voltou mais. Foi tão súbito, tão inesperado, que deixou toda a família em estado de choque. Esse homem alegre e forte simplesmente se foi, sem avisos, sem despedidas. Essas perdas consecutivas abalaram profundamente Clara, de maneiras que ela nem imaginava serem possíveis. A fragilidade da vida humana agora a assombrava constantemente. Cada vez que Diego saía para o trabalho, uma pontada de ansiedade atravessava seu peito. E se algo acontecesse com ele também? E se ela perdesse mais alguém que amava? Esses pensamentos a mergulhavam em verdadeiros ataques de pânico, especialmente durante as madrugadas silenciosas. Diego, seu companheiro de 4 anos, tentava de todas as formas apoiar a esposa durante esse período difícil. Ele estava sempre presente, oferecendo palavras de conforto, tentando distraí-la com atividades diferentes, propondo viagens pequenas para mudar de ares. Era um homem compreensivo e amoroso, que entendia que Clara precisava de tempo para processar tantas perdas em tão pouco tempo. Mas, ultimamente, até mesmo com todo o apoio de Diego, algo não estava bem entre eles. Clara havia começado a notar mudanças sutis no comportamento do marido. Ele parecia mais distante, mais preocupado com algo que não compartilhava com ela. Havia conversas sussurradas ao telefone que ele interrompia quando ela entrava no quarto. Havia olhares perdidos em momentos que deveriam ser de conexão entre eles, e isso a deixava ainda mais ansiosa, porque lembrava dolorosamente de outro relacionamento que havia terminado em traição. Antes de conhecer Diego, Clara havia vivido um relacionamento de 7 anos com Arturo, um homem brilhante e carismático, que conheceu na faculdade de administração. Arturo era tudo que uma mulher poderia desejar: inteligente, bonito, popular, de família abastada e com uma banda de rock que o tornava ainda mais irresistível. Clara sempre foi mais reservada e estudiosa, então, quando Arturo se interessou por ela, sentiu como se fosse um conto de fadas. Durante anos, viveram uma paixão intensa. Arturo dizia que Clara era diferente das outras garotas superficiais que o cercavam, que ela era especial, única. Eles fizeram planos de casamento, de filhos, de uma vida juntos.
Clara acreditou em cada palavra, em cada promessa, até descobrir que Arturo mantinha um relacionamento paralelo há meses, com uma jovem que conhecia Clara e se divertia com o papel de amante por um tempo. O término foi devastador. Clara se sentiu enganada, traída, sem valor. Parecia que metade do seu coração havia sido arrancada do peito. Durante meses não conseguiu sair de casa, até que as amigas começaram a forçá-la a reconstruir sua vida. Foi justamente em uma dessas saídas forçadas que conheceu Diego, em uma boate onde foi quase derrubada por um homem embriagado e foi salva pelos braços firmes de um desconhecido gentil. Diego era completamente diferente de Arturo. Não era o tipo classicamente bonito ou charmoso, mas havia algo em seus olhos calorosos e em seu sorriso envergonhado que tocou o coração de Clara imediatamente. Ele parecia genuíno, confiável, seguro. Era alguns anos mais novo, mas demonstrava uma maturidade e sabedoria que vinham de uma vida de superação e independência desde cedo. Diego havia nascido em Araraquara, uma cidade do interior de São Paulo, onde os sonhos jovens às vezes esbarravam em oportunidades limitadas. Embora fosse uma cidade com recursos básicos, para um jovem com ambições grandiosas como Diego, o ambiente parecia restritivo. Era um lugar onde os caminhos tradicionais funcionavam bem para muitos, mas Diego sempre foi diferente dos outros garotos locais. Enquanto seus colegas se interessavam por atividades típicas da adolescência interiorana, futebol, festas e relacionamentos casuais, Diego passava horas lendo livros de engenharia e sonhando em inventar robôs capazes de realizar cirurgias cerebrais complexas. Queria estudar em uma universidade de prestígio, queria conquistar o mundo através da tecnologia. Seus colegas não entendiam essa paixão pelo conhecimento, e ele frequentemente se tornava alvo de piadas e isolamento social. A situação se complicou quando alguns valentões locais começaram a provocá-lo mais seriamente. Diego, no entanto, havia se preparado para isso. Estudou artes marciais sozinho, assistindo vídeos online e praticando movimentos de karatê durante horas. Quando finalmente foi confrontado fisicamente, surpreendeu a todos ao derrubar seu agressor com um movimento simples e eficaz. A partir desse dia, foi deixado em paz, mas também nunca conseguiu formar amizades verdadeiras na cidade. Diego não conheceu o pai. Sua mãe, Helena, trabalhava na antiga fábrica de laticínios da cidade quando se envolveu em um romance com um executivo que estava de passagem a negócios. O homem era casado e, após algumas semanas de relacionamento, partiu deixando Helena grávida. Ela nunca tentou procurá-lo ou exigir qualquer coisa. Criou o filho com amor e orgulho, sempre dizendo que ele era seu maior presente da vida. A única amizade genuína que Diego teve durante a adolescência foi com Isabel, uma colega de classe quieta e estudiosa que também era alvo frequente de provocações das meninas populares da turma. As garotas eram mais sutis que os meninos em suas crueldades. Faziam comentários maldosos, disfarçados de brincadeiras, estragavam materiais escolares por acidente e criavam situações constrangedoras para Isabel durante as aulas. Diego sempre intervinha quando percebia essas situações. Sentia uma conexão especial com Isabel, não romântica inicialmente, mas baseada no reconhecimento mútuo de serem diferentes, de sonharem com algo maior que aquela cidade pequena oferecia. Isabel queria estudar pedagogia em Ribeirão Preto para escapar de Araraquara, e Diego a ajudava com os estudos enquanto ela lhe oferecia o apoio emocional silencioso de alguém que verdadeiramente o compreendia. O momento que selou a amizade entre eles aconteceu no último ano do ensino médio. Ludmila, a líder das garotas populares, junto com suas amigas Sabrina e Amanda, armaram um plano para incriminar Diego pelo roubo da carteira da professora de história. Isabel, que havia esquecido um lápis debaixo da mesa, testemunhou toda a armação. Ludmila roubou o dinheiro da carteira e a colocou na mochila de Diego, planejando acusá-lo posteriormente. Tremendo de medo, mas movida pela lealdade ao único amigo verdadeiro que tinha, Isabel agiu rapidamente. Tirou a carteira da mochila de Diego e a colocou na bolsa de Ludmila. Quando a professora descobriu o roubo,
e Ludmila apontou Diego como culpado, a busca nas mochilas revelou a carteira na posse da própria acusadora. Foi um momento de justiça que Diego nunca esqueceu e que criou um vínculo eterno de gratidão entre eles. Infelizmente, a vingança de Ludmila contra Isabel foi cruel. Descobrindo que a garota havia interferido em seus planos, organizou um espancamento quando Diego estava participando de uma Olimpíada científica em outra cidade. Diego retornou para encontrar Isabel machucada e traumatizada, e a partir desse dia, tornou-se seu protetor incansável. Ninguém mais tocou em Isabel enquanto Diego esteve por perto. Após a formatura, Diego e Isabel seguiram caminhos diferentes, mas permaneceram em contato. Ela conseguiu ingressar no curso de pedagogia em Ribeirão Preto, enquanto Diego, com seu desempenho excepcional nas Olimpíadas Científicas, conquistou uma bolsa integral em uma universidade de engenharia em São Paulo. Era a realização de um sonho que parecia impossível para um garoto de uma cidade do interior. A adaptação à vida universitária foi desafiadora para Diego. Vindo de uma realidade econômica simples, precisou trabalhar meio período para se manter enquanto estudava. Mas sua determinação e inteligência logo chamaram a atenção dos professores. Ele se destacou em todas as disciplinas, participou de projetos de iniciação científica e desenvolveu protótipos que impressionaram até mesmo os veteranos do curso. Durante esse período, Diego mantinha contato esporádico com Isabel através de redes sociais. Sabiam das conquistas um do outro, a formatura dela, o emprego em uma escola de Ribeirão Preto, seu casamento com um comerciante local. Isabel estava construindo a vida estável que sempre sonhou. Longe do ambiente difícil da adolescência, com uma carreira que amava e uma família que a apoiava completamente. Diego, por sua vez, focou integralmente nos estudos e na carreira. Após a formatura, conseguiu uma posição em uma empresa de tecnologia médica em São Paulo, desenvolvendo exatamente o tipo de robótica cirúrgica que sonhava desde adolescente. Era um trabalho desafiador e bem remunerado, que lhe permitiu finalmente alugar um apartamento próprio e começar a pensar em trazer a mãe para mais perto. Foi durante uma rara noite de folga que Diego conheceu Clara. Estava acompanhando colegas de trabalho em uma comemoração quando viu uma mulher sendo empurrada por um homem embriagado na pista de dança. Instintivamente, estendeu os braços para amparar a queda dela. O que deveria ter sido apenas um gesto gentil se transformou em uma conexão imediata e inesperada. Clara ficou impressionada com a gentileza natural de Diego, sua preocupação genuína em verificar se ela estava bem, sua conversa inteligente, mas sem pretensões. Após anos de relacionamentos superficiais pós-Arturo, encontrar alguém que a tratava com respeito e interesse genuíno foi como encontrar um oásis no deserto emocional em que se transformara sua vida amorosa. Diego, por sua vez, ficou encantado com a inteligência e sensibilidade de Clara. Ela era diferente das mulheres que conhecera na universidade ou no trabalho. Havia uma profundidade emocional nela, uma capacidade de reflexão que o atraía profundamente. Conversaram até o fechamento do local, e quando trocaram números, ambos sabiam que algo especial havia começado. O namoro evoluiu naturalmente. Diego era cuidadoso e respeitoso, qualidades que Clara valorizava imensamente após a experiência traumática com Arturo. Ele nunca a pressionava, sempre a consultava sobre decisões importantes e demonstrava através de ações pequenas, mas consistentes, que a considerava uma prioridade em sua vida. Clara se sentia segura pela primeira vez em anos. Após 2 anos de namoro, decidiram morar juntos. O apartamento de Diego se transformou em um lar compartilhado, onde ambos se sentiam confortáveis e felizes. Clara trouxe seu toque feminino à decoração, enquanto Diego contribuiu com sua organização meticulosa e habilidades domésticas desenvolvidas durante anos de vida independente. Era uma convivência harmoniosa e cheia de planos futuros. O casamento foi uma decisão natural, celebrada em uma cerimônia íntima com familiares e amigos próximos. Clara finalmente havia encontrado a estabilidade emocional que buscava, e Diego descobriu
que ter uma companheira verdadeira tornava todas as suas conquistas profissionais ainda mais significativas. Eles eram diferentes em temperamento, mas complementares em valores e objetivos de vida. Os primeiros 3 anos de casamento foram idílicos para Clara e Diego. Haviam encontrado um ritmo de vida que funcionava perfeitamente para ambos. Ele concentrado em projetos cada vez mais complexos na empresa de tecnologia médica, ela desenvolvendo sua carreira na área de análise financeira. As noites eram dedicadas a conversas sobre o futuro, planos de viagens e discussões sobre quando seria o momento ideal para terem filhos. Clara sentia-se completamente realizada. Tinha ao lado um homem que a respeitava, a apoiava em suas ambições profissionais e demonstrava amor através de gestos cotidianos. Diego nunca foi do tipo romântico exagerado, mas sua forma silenciosa de cuidar dela, preparando café pela manhã, lembrando de compromissos importantes, ouvindo atentamente suas preocupações, valia mais que 1000 declarações vazias. Diego, por sua vez, havia encontrado em Clara a estabilidade emocional que nunca teve durante a infância e adolescência. Pela primeira vez na vida, tinha alguém que verdadeiramente se importava com seu bem-estar, que vibrava com suas conquistas profissionais e oferecia suporte durante os períodos de pressão no trabalho. Clara era seu porto seguro, sua motivação para continuar crescendo, tanto pessoal quanto profissionalmente. Mas a vida tem uma forma cruel de testar mesmo os relacionamentos mais sólidos. Após 3 anos de casamento, Clara enfrentou a sequência de perdas devastadoras. Primeiro a morte súbita do tio querido, depois o falecimento da avó após uma doença que se prolongou por meses, que mudou completamente a dinâmica do casal. Clara, que sempre foi uma pessoa naturalmente ansiosa, desenvolveu uma preocupação obsessiva com a possibilidade de perder mais pessoas amadas. Diego notou as mudanças no comportamento da esposa quase imediatamente. Clara começou a fazer perguntas constantes sobre onde ele estava, quanto tempo ficaria fora, se estava se sentindo bem. Telefonava várias vezes durante o dia só para ter certeza de que estava tudo bem. À noite, acordava sobressaltada, verificando se ele ainda estava respirando normalmente ao lado dela na cama. Inicialmente, Diego foi extremamente compreensivo. Entendia que Clara estava processando traumas recentes e que precisava de tempo para se readaptar à nova realidade familiar. Ele respondia pacientemente a todas as perguntas, tranquilizava-a quando necessário, e até mesmo cancelou algumas viagens de trabalho para permanecer mais tempo em casa durante o período mais crítico de ansiedade dela. Porém, à medida que os meses passavam, a situação começou a afetar também Diego. As constantes verificações de Clara, suas crises de ansiedade quando ele chegava alguns minutos atrasado do trabalho, a necessidade dela de saber exatamente onde ele estava a cada momento do dia, tudo isso começou a criar uma pressão que ele não sabia como administrar sem magoar a pessoa que mais amava. Foi exatamente nesse período delicado que Isabel entrou novamente na vida de Diego de uma forma que ele jamais poderia ter previsto. O contato entre eles havia se mantido esporádico ao longo dos anos. Felicitações em aniversários, compartilhamento de notícias importantes, a troca ocasional de mensagens nostálgicas sobre os tempos de escola. Diego sabia que Isabel havia se casado com um comerciante de Ribeirão Preto e que tinham 3 filhos. Clara conhecia a existência de Isabel e a história de amizade entre eles. No início do relacionamento, Diego havia contado sobre sua única amiga verdadeira durante a adolescência, como ela o havia protegido daquela armação maliciosa, como mantinha um contato ocasional. Clara chegou a sentir um pouco de ciúmes, como é natural, mas as fotos que via nas redes sociais mostravam uma mulher claramente feliz em seu casamento e dedicada à família. Mas agora, com seu estado emocional fragilizado pelas perdas recentes, qualquer ligação de Diego com outras mulheres, mesmo que fosse apenas uma velha amizade, despertava inseguranças em Clara. Ela começou a prestar mais atenção nas interações dele nas redes sociais,
a questionar sobre mensagens que ele recebia, a criar cenários em sua mente onde ele poderia estar se interessando por outras pessoas. Diego percebia essa mudança no comportamento de Clara e tentava ser ainda mais transparente em suas ações. Mostrava as mensagens que recebia, explicava sobre cada saída do trabalho, mantinha-a informada sobre todos os aspectos de sua rotina. Mas, paradoxalmente, essa transparência excessiva só aumentava a ansiedade de Clara, que interpretava a necessidade dele de explicar tudo como um sinal de que realmente havia algo a esconder. A vida de Diego havia encontrado um equilíbrio delicado entre apoiar Clara em sua recuperação emocional e manter sua própria sanidade mental quando recebeu uma mensagem que mudaria tudo. Era de Isabel, mas diferente de qualquer comunicação anterior. Não eram os cumprimentos casuais de sempre, nem atualizações sobre a família. Era um pedido desesperado, um grito de socorro que o atingiu como um soco no estômago. Diego, preciso de sua ajuda. Sei que não falamos muito, mas você é uma das pessoas mais confiáveis que conheço. Meu filho mais novo, o Miguel, está muito doente. Os médicos descobriram uma doença no sangue muito rara. Ele precisa urgentemente de um transplante de medula óssea, mas não conseguimos encontrar um doador compatível. Estou escrevendo para todos os contatos que tenho, na esperança de que alguém possa ser compatível. Por favor, considere fazer o teste. Não sei mais o que fazer. Diego leu e releu a mensagem várias vezes, sentindo o coração se apertar. Isabel, a menina quieta que havia arriscado tudo para protegê-lo na escola, agora estava vivendo o pior pesadelo que uma mãe poderia imaginar. Seu filho, de apenas 8 anos, estava lutando contra uma doença que poderia tirar sua vida. E a única esperança dependia de encontrar alguém disposto a ser doador com compatibilidade perfeita. Miguel era o filho caçula de Isabel, o menino dos cachos dourados e olhos verdes brilhantes que aparecia sempre sorrindo nas fotos que ela ocasionalmente compartilhava. Era uma criança alegre e cheia de energia que, de repente, havia começado a apresentar sintomas preocupantes, fadiga extrema, perda de apetite e infecções constantes. O diagnóstico havia demorado meses para ser definido e, quando finalmente chegou, trouxe consigo uma urgência aterrorizante. A doença de Miguel era extremamente rara e agressiva. Sem o transplante de medula óssea, as chances de sobrevivência eram mínimas, mas encontrar um doador compatível para uma criança com um tipo sanguíneo tão específico estava se mostrando quase impossível. A família havia testado todos os parentes, registrado Miguel em bancos de doadores nacionais e internacionais, mas ainda não haviam encontrado a compatibilidade necessária. Diego não hesitou nem por um segundo. Respondeu imediatamente, dizendo que faria todos os testes necessários. Mesmo sabendo que as chances de compatibilidade eram estatisticamente pequenas, não podia simplesmente ignorar o pedido de socorro de alguém que um dia havia arriscado tudo para protegê-lo. Além disso, era uma criança inocente lutando pela vida. Como poderia negar essa chance por menor que fosse? O processo de teste foi realizado discretamente em São Paulo. Diego forneceu amostras de sangue e outros materiais biológicos necessários, respondeu a questionários detalhados sobre seu histórico médico e passou por exames físicos abrangentes para determinar se seria um candidato adequado para a doação. Todo o procedimento foi conduzido com urgência, dada a condição crítica do menino. Enquanto aguardava os resultados, Diego enfrentou um dilema emocional complexo. Sabia que precisava contar para Clara sobre a situação, mas também conhecia o estado frágil em que ela se encontrava. Como explicar que estava se envolvendo em algo tão significativo relacionado à sua antiga amiga de infância, sem despertar as inseguranças e ansiedades que Clara já vinha enfrentando? Diego decidiu aguardar os resultados dos testes antes de abordar o assunto com Clara. Se não fosse compatível, não haveria necessidade de preocupá-la desnecessariamente. Se fosse compatível, então teria uma conversa honesta sobre a situação e a importância de ajudar a salvar a vida de uma criança. Era uma decisão que tomou pensando em proteger o bem-estar emocional de sua esposa.
Mas o destino tinha outros planos. Quando os resultados chegaram, Diego não conseguiu acreditar no que estava vendo. Não apenas era compatível com Miguel, era uma compatibilidade quase perfeita, algo que acontece em uma chance entre milhões. Era como se o universo tivesse conspirado para que ele pudesse retribuir o favor que Isabel lhe havia feito tantos anos atrás. A partir desse momento, Diego entrou em um protocolo médico rigoroso de preparação para o transplante. Precisou passar por uma série de exames adicionais para garantir que sua própria saúde não seria comprometida pelo procedimento. Começou a tomar medicamentos específicos para estimular a produção de células-tronco e foi informado sobre todos os riscos e benefícios do processo. O maior desafio, porém, não era médico, era emocional. Como contar para Clara que estaria se submetendo a um procedimento médico complexo para ajudar o filho de uma antiga amiga? Como explicar que precisaria viajar para Ribeirão Preto várias vezes para consultas e preparativos? Como garantir que ela entendesse que isso não tinha absolutamente nada a ver com sentimentos românticos, mas sim com uma dívida moral e humana? Diego passou noites em claro, elaborando diferentes formas de contar a verdade para Clara sobre sua decisão de ser doador de medula óssea para Miguel. Ensaiava conversas mentalmente, imaginando reações possíveis, preparando argumentos para tranquilizá-la. Mas cada cenário que criava em sua mente terminava com Clara entrando em crise de ansiedade, imaginando perigos inexistentes, ou interpretando a situação como uma traição emocional. O estado psicológico de Clara havia se deteriorado consideravelmente desde as perdas familiares. Ela desenvolvera uma espécie de hipocondria por procuração, onde qualquer menção a doenças, hospitais ou procedimentos médicos a fazia entrar em pânico. Diego sabia que se contasse sobre o transplante, Clara passaria noites acordada pesquisando sobre os riscos do procedimento, criando cenários catastróficos em sua mente. Além disso, a conexão com Isabel, mesmo sendo puramente humanitária, certamente despertaria ciúmes e inseguranças em Clara. Ela já havia demonstrado desconforto com a amizade antiga entre eles, mesmo sabendo que Isabel era casada e mãe de 3 filhos. Em seu estado emocional fragilizado, Clara poderia interpretar a decisão de Diego de se submeter a um procedimento médico para ajudar Isabel como evidência de sentimentos românticos residuais. Foi assim que Diego tomou a decisão mais difícil de seu casamento. Mentiria para Clara sobre suas viagens a Ribeirão Preto. Diria que estava visitando sua mãe em Araraquara, criando uma narrativa plausível que não despertasse suspeitas nem ansiedades desnecessárias. Era uma mentira motivada pelo amor e pela proteção, mas ainda assim, uma mentira que pesava em sua consciência. A primeira viagem foi agendada para uma sexta-feira. Diego disse a Clara que sua mãe havia ligado reclamando de dores nas articulações e que achava melhor visitá-la para verificar como estava. Clara, apesar de não gostar de ficar sozinha nos fins de semana, compreendeu a necessidade da visita. Helena realmente havia tido problemas de saúde recentes, então a história soou completamente plausível. Na realidade, Diego viajou para Ribeirão Preto para encontrar-se com a equipe médica responsável pelo transplante. Passou por mais uma bateria de exames, conheceu pessoalmente Miguel, um garoto corajoso que enfrentava sua doença com uma maturidade impressionante para sua idade, e conversou longamente com Isabel sobre o processo. Ver a condição do menino pessoalmente só fortaleceu a determinação de Diego em ajudar. Isabel estava visivelmente exausta, meses de cuidados intensivos, noites sem dormir no hospital e a pressão constante de procurar um doador haviam cobrado seu preço. Quando soube que Diego era compatível, ela chorou de alívio e gratidão. Era a primeira centelha de esperança genuína que sentia desde o diagnóstico de Miguel. Diego assegurou-a de que faria tudo o que fosse necessário para salvar seu filho. O encontro entre Diego e Isabel foi puramente focado na situação médica de Miguel e nos preparativos para o transplante.
Conversaram sobre o cronograma dos procedimentos, os cuidados pós-operatórios, as expectativas de recuperação. Isabel também quis saber sobre Clara, expressando preocupação por Diego estar mantendo segredo sobre algo tão significativo. Diego explicou o estado emocional frágil de sua esposa e pediu a compreensão de Isabel. Durante a viagem de volta para São Paulo, Diego se sentiu dividido entre alívio e culpa. Alívio por estar finalmente fazendo algo concreto para ajudar Miguel e culpa por estar mentindo para a pessoa mais importante de sua vida. Sabia que Clara merecia saber a verdade, mas também acreditava genuinamente que estava protegendo-a de uma ansiedade desnecessária durante um período já difícil de sua vida. As viagens subsequentes seguiram o mesmo padrão. Diego inventava motivos relacionados à saúde de sua mãe para justificar as ausências, enquanto, na realidade, passava por preparativos médicos cada vez mais intensivos. O protocolo de medicamentos estava fazendo seu corpo produzir as células-tronco necessárias, mas também causava alguns efeitos colaterais que ele precisava esconder de Clara. Clara, por sua vez, começou a notar mudanças sutis no comportamento de Diego. Ele parecia mais cansado após as visitas à mãe, mais distante emocionalmente. Havia telefonemas que ele atendia em particular, mensagens que checava rapidamente antes de guardar o celular. Para uma mulher já predisposta à ansiedade e com traumas anteriores de traição, esses sinais começaram a formar um padrão preocupante em sua mente. A ironia da situação não passou despercebida por Diego. Enquanto tentava proteger Clara de preocupações desnecessárias, seus esforços para manter segredo estavam criando exatamente o tipo de comportamento suspeito que havia caracterizado a traição de Arturo anos antes. Diego estava revivendo involuntariamente os padrões que haviam destruído o relacionamento anterior de Clara, sem perceber o impacto psicológico que isso estava tendo nela. Clara tentava racionalizar as mudanças que percebia em Diego, repetindo para si mesma que estava sendo paranoica por causa de sua ansiedade elevada. Afinal, ele sempre havia sido um marido atencioso e transparente. Nunca houve motivos reais para desconfiar de sua fidelidade. Mas os padrões de comportamento que observava eram dolorosamente familiares, ecoando exatamente os sinais que Arturo havia demonstrado quando mantinha seu relacionamento paralelo. Os telefonemas sussurrados no banheiro se tornaram mais frequentes. Diego justificava dizendo que eram conversas relacionadas ao trabalho que não queria que a incomodassem, mas Clara notava que eles aconteciam sempre em horários ímpares, cedo pela manhã, tarde da noite, durante os fins de semana. Que tipo de questão profissional exigiria tamanha privacidade e urgência fora do horário comercial? Além disso, Diego havia se tornado evasivo sobre detalhes de suas visitas à mãe. Antes, ele compartilhava histórias sobre Araraquara, sobre como encontrava a cidade, sobre conversas que tinha com Helena. Agora suas respostas eram vagas. Estava tudo bem, ela está melhor, não aconteceu nada de especial. Para alguém que sempre foi comunicativo, essa mudança era gritante. Clara também notou que Diego voltava dessas viagens com um cansaço que parecia desproporcional para um fim de semana na tranquila cidade natal. Às vezes, ele parecia fisicamente debilitado, como se tivesse passado por algum tipo de estresse ou esforço físico significativo. Quando questionado, Diego atribuía o cansaço às preocupações com a saúde da mãe e ao desgaste emocional de lidar com seus problemas. A gota d'água foi quando Clara encontrou no bolso da camisa de Diego um papel com anotações médicas, nomes de medicamentos que ela não reconhecia, horários específicos, referências a exames. Quando questionou sobre o papel, Diego explicou rapidamente que eram anotações sobre os remédios que a mãe estava tomando, que ele havia escrito para lembrar de comprar na farmácia. A explicação era plausível, mas alguma coisa no tom de voz dele soou forçada. Todas essas pequenas inconsistências se acumularam na mente já fragilizada de Clara, criando um mosaico de suspeitas que ela tentava desesperadamente ignorar. Ela se culpava por desconfiar do marido,
por permitir que sua ansiedade transformasse gestos inocentes em evidências de traição. Mas a semelhança com o comportamento de Arturo era inegável, e isso a aterrorizava. A situação atingiu um ponto crítico quando Clara decidiu impulsivamente acompanhar Diego até a rodoviária em uma de suas viagens. Disse que estava indo ao centro da cidade fazer algumas compras e que poderiam dividir o táxi. Diego pareceu nervoso com a proposta, mas não podia recusar sem parecer suspeito. Durante o trajeto, ele ficou visivelmente tenso, verificando constantemente as horas e olhando o celular com frequência incomum. Na rodoviária, Clara se despediu de Diego com um beijo e desejou que ele cuidasse bem da mãe. Ela fingiu sair, mas, na realidade, se escondeu atrás de uma coluna para observar o comportamento dele. Queria provar para si mesma que estava sendo paranoica, que Diego realmente compraria uma passagem para Araraquara e suas suspeitas não passavam de manifestações de sua ansiedade descontrolada. Foi então que seu mundo desabou. Clara ouviu claramente a voz de Diego no guichê. Uma passagem para Ribeirão Preto, por favor. Não para Araraquara, onde sua mãe morava, mas para uma cidade completamente diferente. Uma cidade onde, segundo Clara sabia, morava Isabel, a antiga amiga de infância de Diego, aquela por quem ele havia demonstrado tanto carinho e gratidão nas poucas vezes que falou sobre ela. O choque foi tão intenso que Clara sentiu as pernas amolecerem. Todas as suas suspeitas se confirmavam de uma forma ainda pior do que havia imaginado. Diego não apenas estava mentindo sobre seus destinos, estava indo encontrar especificamente com Isabel. A mesma Isabel, casada e mãe de 3 filhos, que Clara havia considerado uma ameaça distante e inofensiva. Naquele momento, Clara tomou uma decisão que mudaria tudo. Compraria uma passagem no mesmo ônibus e seguiria o marido. Precisava ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo. Precisava entender por que o homem em quem confiava plenamente havia escolhido enganá-la exatamente da mesma forma que Arturo havia feito anos antes. Precisava saber se sua vida estava prestes a desabar novamente. A viagem até Ribeirão Preto seria a mais longa e angustiante de sua vida. Clara passou todo o percurso alternando entre lágrimas silenciosas e uma raiva fria que nunca havia sentido antes. Como Diego podia fazer isso com ela? Como podia usar a mãe doente como desculpa para encontros clandestinos? Como podia olhar nos olhos dela todas as noites e mentir com tanta facilidade? A viagem de ônibus para Ribeirão Preto pareceu uma eternidade para Clara. Sentada algumas fileiras atrás de Diego, ela o observava discretamente enquanto lutava contra ondas de náusea causadas pela ansiedade. O homem que havia sido sua rocha, seu porto seguro após a traição devastadora de Arturo, agora parecia um estranho. Como não havia percebido antes que ele era capaz de mentir com tanta naturalidade? Diego passou a maior parte da viagem olhando pela janela ou mexendo nervosamente no celular. Clara notou que ele estava mais magro, com olheiras profundas que ela havia atribuído ao estresse do trabalho. Agora, observando-o com os olhos de uma esposa traída, esses sinais ganhavam novos significados. Seria o desgaste físico de manter 2 relacionamentos? Seria a culpa por enganar a esposa que o amava incondicionalmente? Quando o ônibus chegou à rodoviária de Ribeirão Preto, Clara esperou até que Diego descesse e se afastasse antes de sair. Seu coração disparou quando o viu olhando ao redor da plataforma, claramente procurando por alguém. A confirmação de que havia um encontro marcado atingiu Clara como um soco no estômago. Não era uma viagem espontânea, era algo planejado, premeditado. E então Clara a viu. Isabel caminhava em direção a Diego, com uma expressão ansiosa no rosto. Ela era exatamente como nas fotos das redes sociais. Cabelos castanhos longos, estatura média, aparência de uma típica mãe de família interiorana. Mas havia algo em sua linguagem corporal, uma urgência, uma preocupação que não combinava com o encontro romântico que Clara havia imaginado. Quando Isabel e Diego se encontraram, Clara se preparou para ver a cena que confirmaria seus piores temores.
Em vez disso, presenciou algo confuso e inesperado. Isabel praticamente se jogou nos braços de Diego, mas não foi o abraço apaixonado de dois amantes. Foi o abraço desesperado de alguém buscando consolo, apoio. Diego a abraçou de volta, mas sua postura era mais a de um amigo oferecendo conforto do que a de um homem encontrando sua amante. Clara seguiu o casal a uma distância segura quando eles entraram em um táxi. Conseguiu outro táxi rapidamente e pediu ao motorista para segui-los. O trajeto pela cidade foi tenso, com Clara criando cenários em sua mente sobre onde eles estavam indo. Um hotel? A casa de Isabel? Algum lugar privado onde poderiam se encontrar sem serem vistos? Para sua surpresa total, o táxi parou em frente a um grande complexo hospitalar. Clara observou perplexa, enquanto Diego e Isabel saíam do carro e caminhavam rapidamente em direção ao prédio principal. Eles não estavam de mãos dadas, não tinham a linguagem corporal de um casal romântico. Na verdade, pareciam duas pessoas unidas por uma urgência, uma preocupação compartilhada. Clara pagou seu táxi e ficou parada do lado de fora do hospital, tentando processar o que havia acabado de ver. Por que Diego e Isabel iriam a um hospital juntos? Que tipo de encontro amoroso aconteceria em um ambiente médico? Nada do que estava presenciando fazia sentido dentro do contexto de infidelidade que havia construído em sua mente. Depois de cerca de 1 hora, Isabel saiu do hospital sozinha. Clara a observou através das portas de vidro e ficou chocada com a transformação na aparência da mulher. A ansiedade que Isabel demonstrava na chegada havia se transformado em algo que parecia uma mistura de alívio e exaustão emocional profunda. Ela parecia ter chorado, mas também havia uma esperança cautelosa em seus olhos. Isabel chamou um táxi e partiu, deixando Clara ainda mais confusa. Onde estava Diego? Por que Isabel havia saído sozinha? O que havia acontecido dentro do hospital que havia mudado tanto o estado emocional dela? Clara decidiu que a única forma de obter respostas seria confrontar Diego diretamente. Clara entrou no saguão do hospital e enviou uma mensagem para Diego. Oi, amor. Como está a viagem? Como está a mamãe? A resposta veio imediatamente. Está tudo bem. Estou em Araraquara. Mamãe está melhor. Tempo frio aqui. Como você está? A mentira descarada a deixou furiosa. Diego estava literalmente dentro de um hospital em Ribeirão Preto e tinha a audácia de dizer que estava em outra cidade. Clara tirou uma foto do saguão do hospital e enviou para Diego com a mensagem. Que bom que está frio aí. Aqui está quente e ensolarado. Alguns segundos depois, seu telefone tocou. Era Diego, e sua voz ao telefone soava tensa e preocupada. Clara, você está no hospital? O que está fazendo aí? A confirmação implícita de que ele também estava no hospital acabou com qualquer dúvida remanescente. Fique aí. Estou descendo para conversar com você. Por favor, não vá embora, disse Diego antes de desligar. Clara se sentou em um dos bancos do saguão, sentindo uma mistura tóxica de raiva, decepção e uma curiosidade mórbida sobre que explicação Diego poderia inventar para justificar tanta mentira. Qualquer coisa que ele dissesse agora seria difícil de acreditar. Quando Diego apareceu descendo as escadas do hospital, Clara ficou chocada com sua aparência. Ele estava vestindo um pijama hospitalar e chinelos, parecendo claramente um paciente. Sua face estava mais magra do que ela havia notado, e havia algo em seus olhos, não culpa ou constrangimento de um marido infiel pego em flagrante, mas algo que parecia mais próximo do alívio por não ter que mentir mais. Você me seguiu? Foram as primeiras palavras de Diego ao encontrar Clara no saguão do hospital. Seu tom não era acusatório ou defensivo como ela esperava, mas sim cansado e resignado. Ele se sentou ao lado dela no banco, mantendo uma distância respeitosa, como se entendesse que havia perdido temporariamente o direito à intimidade física pelo engano que havia perpetrado. Clara sentiu a raiva explodir dentro dela. Me seguiu? É isso que você tem a dizer? Eu deveria ter ficado em casa confiando cegamente enquanto você inventava mentiras sobre visitar sua mãe?
Sua voz tremeu com a intensidade da emoção contida. Vi você comprando passagem para cá. Vi você encontrando com Isabel. Então sim, Diego, eu te segui porque aparentemente é a única forma de saber a verdade sobre meu próprio marido. Diego baixou a cabeça, passando as mãos pelo rosto. Clara, eu sei como isso deve parecer. Sei que quebrei sua confiança mentindo sobre onde estava indo. Mas preciso que você entenda que não é o que você está pensando. Não tem nada a ver com sentimentos românticos ou traição. Eu jamais faria isso com você, especialmente sabendo o que passou com Arturo. Então me explique, Clara disse friamente. Me explique por que meu marido precisa mentir sobre visitas à mãe doente para encontrar secretamente com uma antiga amiga. Me explique por que você está usando pijama de hospital. Me explique por que Isabel saiu daqui parecendo que havia passado por uma montanha-russa emocional. Diego respirou fundo antes de começar. Há 6 meses, Isabel me procurou desesperada. Miguel, o filho mais novo dela, foi diagnosticado com uma doença sanguínea muito rara. É uma condição que pode ser fatal sem tratamento adequado. A única chance de salvar a vida dele é um transplante de medula óssea, mas encontrar um doador compatível com o tipo sanguíneo específico de Miguel estava sendo quase impossível. Clara sentiu uma pontada de confusão misturada com sua raiva. Isso não era a confissão de infidelidade que havia se preparado para ouvir. O que isso tem a ver com você? Perguntou, ainda mantendo um tom defensivo, mas com uma curiosidade crescente sobre onde a explicação estava levando. Isabel estava contactando todos os conhecidos dela, pedindo que fizessem testes de compatibilidade. As chances eram mínimas, mas ela estava desesperada. Era o filho dela, Clara, uma criança de 8 anos lutando pela vida. Diego continuou, sua voz carregada de emoção. Eu não podia simplesmente ignorar o pedido. Fiz os testes e, por incrível que pareça, descobri que sou 100% compatível com Miguel. A realização do que Diego estava dizendo começou a penetrar na consciência de Clara. Você é um doador de medula óssea? A raiva em sua voz estava sendo gradualmente substituída por choque e uma compreensão crescente da magnitude da situação. Todo esse tempo, todas essas viagens, você estava se preparando para um transplante? Exatamente, Diego confirmou. O protocolo médico para doadores é extensivo. Exames, medicações para estimular a produção de células-tronco, consultas com a equipe médica. O procedimento em si é seguro para doadores saudáveis, e eu fui examinado minuciosamente. Meu corpo está completamente saudável. Eu não faria isso se achasse que estava colocando nossa família em risco. O transplante pode dar a Miguel uma chance real de sobreviver. Clara se sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Toda a narrativa que havia construído em sua mente, a traição, a mentira, a repetição do trauma com Arturo, estava se desfazendo rapidamente, sendo substituída por uma realidade completamente diferente. Diego não estava traindo-a, estava salvando a vida de uma criança. Mas por que você não me contou? Clara perguntou, sua voz agora mais fraca, carregada de confusão em vez de raiva. Por que todo esse segredo? Por que as mentiras sobre sua mãe? Ela podia ver lágrimas se formando nos olhos de Diego, e isso a confundiu ainda mais. Se ele estava fazendo algo heróico, por que parecia tão angustiado? Diego pegou delicadamente as mãos de Clara entre as suas. Porque eu conheço você, meu amor. Conheço como tem reagido a qualquer coisa relacionada a doenças, hospitais, riscos médicos desde que perdeu sua avó e seu tio. Você tem passado por tanto estresse, tanta ansiedade. Eu não queria adicionar a preocupação sobre minha segurança durante o procedimento. A explicação atingiu Clara como uma revelação dolorosa sobre seu próprio estado mental. Diego havia mentido para protegê-la, para poupá-la de preocupações que sabia que ela não conseguiria processar adequadamente em seu estado emocional atual. Ele conhecia suas fragilidades e havia tentado protegê-la delas, mesmo que isso significasse colocar em risco a confiança entre eles.
Os riscos são mínimos, Diego continuou. Fiz todos os exames. Minha saúde está perfeita. O procedimento é seguro quando realizado corretamente e esta equipe médica é uma das melhores do país. Eu não faria isso se achasse que estava colocando nossa família em risco. Mas também não podia deixar Miguel morrer quando eu tinha o poder de salvá-lo. Clara finalmente entendeu a dimensão ética da situação que Diego havia enfrentado. Ele descobriu que tinha o poder literal de salvar a vida de uma criança, mas sabia que contar para sua esposa causaria semanas de ansiedade e preocupação desnecessárias. Havia escolhido carregar o peso da decisão sozinho para protegê-la, mesmo sabendo que isso poderia danificar o relacionamento entre eles. Isabel não sabe que você não sabia, Diego acrescentou. Ela ficou preocupada quando soube que eu estava mantendo isso em segredo. Tentou me convencer a contar para você várias vezes. Todo o estresse emocional que você viu nela hoje não tem nada a ver conosco romanticamente. É o estresse de uma mãe cujo filho pode finalmente ter uma chance de sobreviver. Clara permaneceu em silêncio por vários minutos, processando toda a informação que havia recebido. Sua mente estava tentando reorganizar semanas de suspeitas, ansiedade e raiva em uma nova narrativa que fazia muito mais sentido. Diego não era um marido infiel. Era um homem tentando equilibrar seu desejo de salvar uma vida com sua necessidade de proteger a estabilidade emocional de sua esposa. Eu quero conhecer Miguel, Clara disse finalmente. Sua voz estava mais calma agora, mas ainda carregada de emoção. Se meu marido está arriscando sua saúde para salvar uma criança, eu preciso entender completamente o que está acontecendo. Não quero mais ser protegida da verdade, Diego. Somos um casal e decisões importantes como essa devem ser tomadas juntos. Diego pareceu aliviado, mas também nervoso. Miguel está internado no andar de hematologia. Ele está fraco, mas os médicos dizem que se o transplante for bem-sucedido, ele tem excelentes chances de recuperação completa. É uma criança incrível, Clara. Mesmo passando por tudo isso, ele mantém o senso de humor e preocupa-se mais com o bem-estar dos pais do que com sua própria condição. Enquanto subiam para o andar onde Miguel estava internado, Diego explicou mais detalhes sobre o procedimento. O transplante de medula óssea não era uma cirurgia invasiva como Clara havia imaginado. Na verdade, era mais parecido com uma doação de sangue estendida. As células-tronco de Diego seriam coletadas através de um processo chamado aférese, onde seu sangue seria filtrado por uma máquina que separaria apenas as células necessárias. Os riscos são mínimos para doadores saudáveis, Diego explicou enquanto caminhavam pelos corredores do hospital. O maior desconforto é dos medicamentos preparatórios que tenho tomado nas últimas semanas. Eles causam alguns efeitos colaterais, como dores nas articulações e fadiga, que é por isso que tenho parecido mais cansado ultimamente. Clara finalmente entendeu todos os sinais que havia interpretado erroneamente. O cansaço após as visitas à mãe, as anotações médicas que encontrou no bolso, as conversas telefônicas sussurradas com a equipe médica. Seu marido havia estado passando por um protocolo médico complexo, enquanto ela o acusava mentalmente de infidelidade. Quando chegaram ao quarto de Miguel, Clara ficou emocionada ao ver um garotinho magro, mas sorridente, brincando com um tablet na cama do hospital. Apesar da calvície causada pelos tratamentos e da palidez da doença, havia uma luz em seus olhos que imediatamente tocou o coração dela. Isabel estava sentada ao lado da cama, parecendo exausta, mas esperançosa. Miguel, esta é Clara, a esposa de Diego, Isabel disse com um sorriso genuíno. Ela veio conhecer o herói que vai te ajudar a ficar forte novamente. Clara se sentiu constrangida sendo chamada de esposa do herói, sabendo que havia passado semanas suspeitando das intenções mais nobres de seu marido. Miguel olhou para Clara com curiosidade infantil. Você é casada com um homem que vai me dar células novas? Perguntou com a franqueza típica das crianças. Ele é muito legal. Me trouxe um jogo novo para o tablet e disse que quando eu ficar bom, ele vai me ensinar a programar robôs. A conversa simples e inocente de Miguel
dissipou qualquer resquício de dúvida que Clara pudesse ter sobre as motivações de Diego. Era impossível estar na presença daquela criança e não entender por que qualquer pessoa decente faria tudo ao seu alcance para salvá-la. Diego havia tomado a decisão mais humana possível, e ela havia quase o condenado por isso. Isabel se levantou e se aproximou de Clara. "Posso falar com você em particular por um momento?" perguntou delicadamente. Elas saíram para o corredor, deixando Diego conversando com Miguel sobre projetos de robótica que poderiam desenvolver juntos após a recuperação. "Eu queria pedir desculpas", Isabel começou, surpreendendo Clara. "Sei que Diego mentiu para você sobre suas viagens para cá. Tentei convencê-lo várias vezes a contar a verdade, mas ele estava preocupado em causar mais estresse em sua vida. Ele me falou sobre as perdas familiares que você enfrentou recentemente e como isso afetou sua ansiedade." Clara se sentiu ainda mais envergonhada. Até mesmo Isabel, uma virtual estranha enfrentando a crise médica mais terrível que uma mãe pode imaginar, havia se preocupado com seu bem-estar emocional. "Você não precisa pedir desculpas. Diego tomou essas decisões porque me conhece melhor do que eu gostaria de admitir. Eu realmente teria passado noites acordada, me preocupando com riscos que são estatisticamente mínimos." "Mas você tinha o direito de saber", Isabel insistiu. "Em um casamento, decisões médicas importantes devem ser compartilhadas. Diego estava tentando protegê-la, mas acabou criando exatamente o tipo de situação que queria evitar. Havia sabedoria em suas palavras que vinha claramente da experiência de seu próprio casamento e maternidade." Clara assentiu, reconhecendo a verdade na observação de Isabel. "Vou conversar com Diego sobre isso. Precisamos encontrar formas melhores de lidar com minha ansiedade que não envolvam mentiras bem-intencionadas. Mas agora quero focar em apoiá-los durante o transplante. Como posso ajudar?" Naquele momento, Clara tomou uma decisão que definiria não apenas o futuro de seu casamento, mas também sua própria abordagem aos desafios da vida. Em vez de se deixar consumir por ressentimento sobre as mentiras de Diego, escolheu focar na oportunidade de crescer tanto individualmente quanto como casal. Escolheu ver a situação como uma chance de construir confiança e comunicação mais fortes para o futuro. A história de Clara e Diego nos mostra como o amor verdadeiro às vezes toma formas inesperadas e como mal-entendidos podem nascer das melhores intenções. Clara descobriu que seu marido não estava traindo-a, mas sim arriscando sua própria saúde para salvar a vida de uma criança inocente. Diego aprendeu que proteger a esposa através de mentiras, por mais bem-intencionadas que fossem, pode causar ainda mais dor do que a verdade que estava tentando esconder. O transplante de medula óssea foi um sucesso. Miguel se recuperou completamente e hoje é um garoto saudável e cheio de energia que considera Diego seu padrinho não oficial. Clara e Isabel desenvolveram uma amizade genuína, baseada no respeito mútuo e na experiência compartilhada de quase perder pessoas importantes devido a mal-entendidos. Clara também buscou ajuda profissional para lidar com sua ansiedade, entendendo que sua saúde mental não deveria ser responsabilidade exclusiva de Diego. Juntos, eles estabeleceram novos protocolos de comunicação em seu relacionamento, prometendo transparência total, mesmo quando a verdade pudesse ser temporariamente dolorosa. Porque descobriram que a confiança verdadeira só pode ser construída sobre a base sólida da honestidade completa. Às vezes, os momentos que mais testam nossos relacionamentos são também aqueles que nos oferecem as maiores oportunidades de crescimento e fortalecimento dos vínculos que realmente importam. Se você gostou desta história, a próxima que já está aparecendo na tela também vai prender a sua atenção. Deixe seu gostei, compartilhe e conte nos comentários o que mais te tocou nesta história. Foi a descoberta da verdade, a lição sobre comunicação no casamento, ou talvez a generosidade silenciosa de Diego. Um abraço e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção e reviravoltas que vão fazer você refletir sobre a vida, o amor e a importância da confiança nos relacionamentos.